E aí, pessoal, beleza? Fagner Freire daqui de Cursos RJ com mais uma videoaula para vocês. Nesta oportunidade, estamos no esquema do G9 Play, modelo técnico XT283, perfeito? Vamos estudar o Power Manage, os setores do Power Manage desse aparelho, né? E vou mostrar para vocês também as particularidades e características de um Power Manage, um gerenciador de energia principal, tá? Por que gerenciador de energia? Porque dele é fornecido as principais tensões para que o smartphone trabalhe. Entre Power Manage e IFPMIC, eu costumo classificar o IFPMIC como Power Manage principal. Porém, o Power Manage, que é o PMIC, né, dito como PMIC principal, no meu ponto de vista, ele é um gerenciador de energia principal e não um PMIC principal. Porque sem o Power Manage, o IFPMIC trabalha. Porém, sem o IFPMIC, o Power Manage não trabalha. Certo? Aí é questão de pontos de vistas diferenciados de cada um. Então, nós estamos aqui nesse U2000 na parte A. Então, percebam aqui que o circuito integrado 2000 é a posição desse circuito integrado que o engenheiro determinou. A é a parte 1 desse circuito integrado. Quando damos dois cliques aqui, e vamos vir aqui no Board View, vamos vir em Feed aqui, nós temos ele nessa região aqui, perfeito? Então é característico de um Power Manage, ao primeiro ponto de vista, nós termos várias bobinas ao redor dele, perfeito? Nós vamos ver mais para frente quais são essas bobinas aqui. Vamos voltar para o esquema. E aqui nós, no setor A, na parte A, no setor 1, no bloco 1, enfim, ou no bloco A, eu já me deparo aqui com a sigla GPIO 1, 2, 3, 4 até GPIO 9. O que significa GPIO? General Purpose Input Output. Isso são portas programáveis de entrada ou saída, perfeito? Então, tecnicamente falando, né, essas setas para dentro deveriam informar que entra o sinal aqui, perfeito? Então, nem sempre isso nos Androids segue esse padrão. Às vezes você tem seta para dentro e na realidade o sinal ou a tensão ela sai. Então, não fiquem presos nesses símbolos nos Androids, porque eles mudam, tá? Então, nesse caso aqui, nós podemos fazer uma interpretação básica aqui, por exemplo, ó, o keypad volume para baixo, tá? Então aqui, ó, se você tem o keypad do volume e N no final, significa que eu tenho uma malha aqui, né, que ela está em estado lógico alto. E quando eu pressionar o power, eu vou dar um estado lógico baixo. Então, essa malha aqui, ela vai ativar em estado lógico baixo. Então, quando eu pressionar o keypad do volume lá, eu vou estar enviando um estado lógico baixo para cá, para o pad 21 GPIO 05, perfeito? Entre outros aqui, ó, CanTerm, MMC UFS Term, né? O keypad aí do volume e o BLPWM Out, né? Então aqui, ó, se eu tenho BLPWM Out, a setinha para dentro, né? Então nesse caso aqui eu teria que ter essa setinha para fora se é out, enfim. Então os senhores têm que ficar sempre ligados de onde vem para onde vai, aplicar sempre o nosso OPD, perfeito? Então nesse caso aqui, o que acontece? No bloco 1 ou no bloco A, eu tenho os generais por pose, que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco portas que não estão sendo utilizadas, perfeito? Então eu tenho uma, duas, três, quatro que estão sendo utilizada nesse bloco aqui, no bloco 1 ou no bloco A, enfim. Perfeito? Então, esse primeiro bloco aqui é um bloco que vai enviar ou receber algum comando para que ele tome uma ação ou uma decisão. Um exemplo, CanTerm. Esse CanTerm aqui, ele vai receber aqui um sinal, vai receber uma alimentação que
esse pad 15, essa porta 15 aqui, esse GPIO 03, vai interpretar isso internamente e vai tomar uma decisão. Se ele vai liberar a tensão da câmera ou não, se ele vai cortar o carregamento do aparelho, porque CAN-term é de termistor, perfeito? Então, daí nós já entendemos um pouco esse funcionamento. Ele pega algumas informações externas para que possa tomar uma decisão interna, para que possa cortar uma alimentação, mandar um alerta via software, enfim. Perfeito? Então, esse bloco 1 aqui são dos generais purpose. Posteriormente, nós temos aqui, vamos procurar o B. O B já é um bloco que ele tem mais malhas, né? E vamos pegar algumas malhas significativas aqui para que possamos entender esses blocos, perfeito? Então, nós temos aqui ó, o Y2201, que é o cristal oscilador, perfeito? Então, nós temos aqui ó, X-tal, de cristal Y, e essa configuração aqui de cristal oscilador, geralmente quando eu tenho 4 terminais, eu tenho em 2 terminais, eu tenho o cristal oscilador, e também tenho interno a esse cristal oscilador um termistor, entende? Ó, XO term, perfeito? Então aqui vocês percebam que no terminal 1 e 3 eu tenho o cristal oscilador, e no 2 e 4 eu tenho o termistor, perfeito? Aqui no 3 eu tenho IN, e aqui no pino 1 do cristal oscilador eu tenho o OUT. Então percebam que ele vem da Power Mend, passa pelo cristal oscilador e volta para o Power Mend, perfeito? Então eu sei que o cristal oscilador é como se fosse um mestre de bateria que vai orquestrar de modo síncrono, de modo no qual o meu Power Mend vai trabalhar, perfeito? Sem essa frequência aqui, realmente tudo fica desordenado. Ele não consegue seguir uma sequência, perfeito? Então, aqui eu já sei que o cristal oscilador faz parte do bloco de controle, assim como outros. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, ó, PS-Hold. O que é PS-Hold? PS-Hold é uma validação da CPU. Quando a CPU é energizada, nós temos 1.8 nessa malha. Olha lá, Keypad Power N. Então, tem o Keypad do Power, perfeito? P-on Reset N. Então, percebam que aqui eu também tenho SPMI Clock, Serial Data e Serial Clock. Perfeito? RF Clock. LN BB Clock. Aqui eu tenho XO Term, que é o termistor do cristal oscilador. Então, se eu tenho essas comunicações aqui, eu tenho um setor de controle. Então, a parte B, o bloco B desse Power Mend, desse U2000, é a parte de controle, perfeito? Então, olha só, eu sei que todo o Power, toda a chave Power nos Androids vai para o Power Mend. Então, é um ponto aí para que os senhores possam entender que parte, que setor é aquele do Power Mend. Vocês começam pela chave Power e verifica para qual bloco a malha do Power ela vai. Ela sempre vai para o bloco de controle. Então, a partir daí, nós começamos a estudar e entendemos que nós temos aqui cristal oscilador, nós temos aí o PS-Hold, entre outras malhas de controle. Perfeito? Olha lá, nós também temos aí o controle de termistores, né? E isso daí já nos diz que estamos no setor de controle. Perfeito? Posteriormente, vamos buscar o bloco C, que é a terceira parte desse Power Mend. Então, aqui, ó, na parte C, que é o 2000, parte C, nós temos aqui os GNDs, né? Alguns GNDs, CMN GND, de 1 a 7 aqui nesse caso. Perfeito? Então, aqui não tem muito o que falar. GND, Ground, é a abreviação de GND Terra. Perfeito? Então, vamos para a parte D. A parte D desse Power Mend. Perfeito? Então, aqui chegamos na parte D, que é uma parte que eu mencionei inicialmente lá no Board View, que é a parte dos books.
Perfeito? Então, nós temos aqui, ó, alimentações de entradas e temos aqui alimentações de saída, e para isso eu vou explicar para os senhores aqui como funciona esse setor. Vamos lá. Aqui eu tenho o bloco D, ou a quarta parte desse U2000, perfeito? Nesse caso, para toda saída, eu preciso ter uma entrada. Então, vou pegar aqui o bloco 1, nesse caso em específico, ó. Então, eu tenho aqui, ó, VDD S1, VREG S1, VSW S1, tudo que está relacionado a S1. Então, se eu pegar esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, ele vai me dizer que, deixa eu botar aqui uma caneta para que possamos ver se a gente consegue. Vamos pegar aqui, ó, para que eu possa marcar para os senhores o que eu quero explicar, ó. Vamos lá. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui, ó, essa parte aqui, tá? E marquei. Pronto. Eu vou explicar essa parte para que os senhores possam entender as próximas. Perfeito? Então, nesse caso, eu tenho VPH-PWR na entrada, VDD S1. Ou seja, VPH-PWR é uma malha primária secundária. Essa malha provê do IF-PMIC. Ou seja, quando eu conecto minha bateria, o IF-PMIC chaveia e já provê essa malha aqui. Por isso que ela é uma malha primária secundária, pois ela sai do IF-PMIC. Ela entra aqui no setor D, na parte D do U2000, que na realidade aqui é o que? O PED 48, que é o VDD S1. Aqui também eu tenho GND S1 e GND S1-2, perfeito? Então, essa é a entrada, essa daqui é a entrada do meu book 1, tá? Então, se eu pego aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a entrada do meu book 1. Para toda saída, eu preciso ter uma entrada. Então, se eu não tenho tensão aqui, primeiro eu preciso verificar se a minha tensão de entrada ela está ok. Perfeito? Posteriormente a isso, eu vou efetuar a aferição de tensão aqui na saída do meu book. Então, olha só, nós temos aí para a saída, nós temos essa malha aqui, ó, que é uma malha de saída, certo? Juntamente com essa aqui, que na realidade é a saída. Essas duas aqui, ó, que eu vou delimitar para vocês aqui, é o feedback. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, VREG S1 é a saída do book 1, perfeito? Uma saída modulada. A arquitetura de um Power Manage é baseada em fonte chaveada, fonte SMPS, perfeito? Ou seja, por modulação PWM. Eu não posso nunca ter aqui na saída de um book, eu não posso ter 4 volts. Se eu tiver 4 volts na saída desse book, significa que eu tenho o quê? Significa que eu tenho uma bobina aberta, ok? Ou falha na saída do meu Power Manage. Se eu for pegar essa saída que é VSW, tensão chaveada de S1 e S2, elas se unem aqui nesse nó e passam pela L2001, que vai prover a malha VREG S1A S2A, perfeito? Vai prover essa malha aqui. Aqui nesse ponto eu não posso ter 4 volts ou aproximadamente 4.2, que é a tensão da bateria ou da fonte que você esteja utilizando. Se eu tiver aproximadamente 4 volts, eu tenho uma falha no Power Manage ou eu tenho um book desse aberto, perfeito? Então, eu não posso ter nessa malha aí, em cima desse book 4.2, perfeito? O que vai acontecer aqui ao analisar? O fato de, às vezes, eu ter tensão em cima desse book não quer dizer que esteja tudo ok. O switcheio pode estar errado por conta da indução. Essa bobina aqui é de 47 microhenries. Então, o que acontece? Acontece que eu tenho uma bobina que, se tiver
essa indutância alterada vai modificar aqui a modulação na saída, vai modificar o switcheio, e por conta disso eu não vou conseguir compensar essa corrente na malha quando o circuito necessitar de mais corrente. Como que eu consigo monitorar isso? No caso, o Power Mange, por essas malhas aqui que são os sensores, tá vendo? Então, por essas malhas que são os sensores, vai informar se eu tenho um consumo mais alto ou um consumo mais baixo, e decorrente a isso, vai modular mais ou menos essa saída para poder compensar. Ou seja, essas malhas geralmente elas têm 2, 3, 4 amperes ou mais, dependendo do circuito. Aqui não especifica para mim, tá? Qual que é a tensão dessa malha. Mas vamos seguir aqui essa malha, ó. Vamos dar 2 cliques aqui nessa malha. Caiu no meu feed de pesquisa, então eu vou mapear essa malha para verificar se nós temos um ponto que nos dê informação de qual é o valor de tensão dessa malha. Então, nessa malha aqui, vocês percebam que essa malha ela não tem o quê? Ela não está me dizendo aqui a tensão de trabalho, perfeito? Então, ó, eu tenho aí outras malhas que também não me dão a tensão. Essas malhas geralmente elas variam aí, o máximo de um book que pode dar de um Power Mange aí é 2.2, 2 volts, perfeito? Esse é um book, a tensão mais alta que vocês vão encontrar ao redor de um book aí. Então, geralmente os books são 700 milivolts, eles vão dar lá por volta de 700 milivolts, porém a tensão nominal geralmente é 800 milivolts. Então, 800 milivolts, vocês vão encontrar a tensão de 1.1 volts, e tensão a mais alta que vocês vão encontrar ao redor de um Power Mange é uma tensão de 2.2 volts, perfeito? Então, assim funciona com todas as outras saídas dos books, perfeito? Então, eu tenho uma entrada, essa entrada vai passar por um processo de chaveamento interno, onde ela vai sair aqui de forma rebaixada. Essa característica de conversor se chama book, onde eu tenho uma tensão de saída menor do que uma tensão de entrada, perfeito? Então, geralmente eu vou ter 4.2 na minha entrada e na minha saída eu vou ter abaixo de 4.2. Então, por conta disso, são chamados aqui de bobinas books, né? Então, se eu for fazer uma pesquisa no BoardView, na L2001, dou 2 cliques, cai no meu feed de pesquisa, vou aqui para o layout, vou fazer uma pesquisa, ela se encontra aqui. Então, eu tenho aqui, ó, outros books ao redor do U2000, perfeito? Então, esse bloco aqui é o bloco dos books. Então, perceba que eu tenho VDDS1, entrada do bloco 1, do book 1, perdão, e aqui nesse caso eu tenho saída do book 1. Aqui eu tenho entrada do book 2, aqui eu tenho saída do book 2. Aqui eu tenho entrada do book 3, aqui eu tenho saída do book 3. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, para que eu possa efetuar a aferição desses books, se ao conectar a bateria eu vier aqui e efetuar a aferição em cima dessas bobinas, eu não vou ter tensão. Essas tensões são tensões secundárias. Tensões secundárias são tensões que aparecem pós-power. Quando eu pressiono o power, essas tensões aparecem. Eu também posso estar conectando o cabo do carregador, né? E aí, quando eu conectar o cabo do carregador, essas tensões também deverão aparecer para intuito de teste. E aí eu não preciso ficar jampeando o power lá para que possa simular um pressionamento do power e gerar essas tensões secundárias aqui. Perfeito? Vamos procurar aqui o E. Então, estamos no D, vamos para o E. Aqui no E, eu tenho mais alguns books. Perfeito? Então, olha lá. Eu tenho o book 5, book 6, book 7. Eu tenho o book 8. Perfeito? Então, aqui eu já tenho 8 books. E, mesma coisa, para toda saída eu preciso ter uma entrada. E essas entradas provê de VPH-PWR, que é a malha, que é a tensão, conhecido como tensão chaveada, que é a malha primária secundária. Quem é os nossos alunos aí, raiz,
entendem o que eu estou falando, perfeito? E aqui, do E, vamos para o F, vamos verificar, né, se tem parte F. Então, opa, temos aqui o setor F, perfeito? Que é a sexta parte ou sexto bloco desse U2000. Mesma coisa dos books. Aqui eu tenho, somente nesse bloco aqui, eu tenho 24 LDOs, que são LDOs internos. Eu tenho vídeos explicando aí o funcionamento dessa parte dos LDOs. Porém, eu vou explicar para vocês aqui, para que vocês possam entender. Partindo do princípio que para toda saída eu preciso ter uma entrada, eu vou vir aqui, ó. Olha só que legal. Nesse pad 50 aqui, essa entrada VREG S6, que vem lá do Book 6, vamos dar 2 cliques, cai no meu feed de pesquisa, e eu vou ver qual a origem da entrada dos LDOs. L1, L7, L17 e L18. Perfeito? Então vamos voltar para lá, vamos verificar da onde que vem, ó. Olha lá. Nós já sabíamos que vem aqui, ó, do setor dos books, aqui nesse caso é VREG S6, perfeito? Temos o book aqui responsável por essa malha, que é o L2102, show? Então, provendo daqui, né? Provendo daqui, origem do book 6, ele vai alimentar esse setor aqui. Percebam o que eu falei para os senhores, ó, setinha para fora. Teoricamente e tecnicamente falando, essa seta deveria estar para dentro. Por quê? A tensão, ela sai do PowerManage para o próprio PowerManage. Olha, ela sai do bloco dos books e vem para o bloco dos LDOs, para a entrada dos LDOs aqui. Perfeito? Então, olha só, se esse book aqui falhar, que ele também energiza esse outro bloco aqui, ó. L2, L3, L4, 1, L2, L3, L4, 2. Perfeito? Vamos ver se energiza mais alguém. Olha lá, vem para cá também. Nesse caso aqui, VIN, que eu já tenho outras tensões, outros LDOs que são responsáveis aqui pela câmera. Então aqui eu já estou em outro circuito integrado, que é o PowerManage, responsável por fornecer alimentações de câmera. Perfeito? Então tem várias tensões aqui, eu tenho um PowerManage dedicado somente para as câmeras nesse caso aqui, certo? Então, se essa tensão falhar, minhas câmeras iriam parar, entre outros setores. Vamos ver quais setores que podem parar. Então, ele está me dizendo que L1, L7, L17 e L18. L1, olha lá, que é LN. L2, nesse caso aqui, seria SDR, perfeito? E também aqui L17 e L18. Então, nós teríamos aqui, ó, L18, vamos lá, ó, L18 que vai vir aqui, que seria essa tensão aqui, ó, MIP, CSI, MIP, DSI, perfeito? E também teríamos a 17, né? Olha lá, então a 17 seria essa daqui, ó. Nós vamos vir seguindo aqui e iria parar essas malhas aqui também. Essas e essas aqui. Então, iria parar 1.2 volts e 1.2 volts. Perfeito? Então, antes de nós analisarmos esses LDOs aqui externos para ver se tem tensão, nós precisamos entender também que esses LDOs, alguns deles são controlados via software, tá? Então, o fato de eu não ter tensão aqui não significa que o PowerManage esteja danificado. Eu tenho que verificar se esse aparelho não está travado em algum consumo, que não chegou o ponto dele ser liberado ainda, tá? Eu sei que todos esses LDOs, todas essas alimentações secundárias, elas são liberadas passo a passo, tá? Numa sequência de inicialização chamada de step, perfeito? E se o meu aparelho está travado em algum consumo, obviamente que vai ter algumas tensões que vão falhar. Então, esse setor é o setor F do meu PowerManage. Vamos verificar se nós temos mais setores. Então, nós temos o D, o E, o A, o B, o C e o F e para por aqui. Perfeito? Então, se eu tenho alguma falha, quais as falhas que pode ocasionar, que pode ser característico de um PowerManage? Vamos lá. Conectei na fonte, aparelho não tem consumo algum. Pressionei Power, me dá um consumo alto. Eu posso ter alguma falha de book, como posso ter alguma falha em alguma saída de LDO.
Perfeito? Então eu tenho que ir fazendo a aferição de LDO por LDO para verificar se eu não tenho nenhuma falha, nenhum curto ou nenhuma fuga nessas malhas de LDO ou em alguma falha nas malhas de book. Perfeito? Outro ponto importante: aparelho. Pressionei o power, deu consumo zero. Rapidamente, eu tenho falha de curto secundário. Pressionei o power, deu consumo. Ao soltar o power, consumo zero. Eu posso ter ausência de alimentação na saída de algum book. Perfeito? Então, essas são algumas das falhas que podem apresentar falhas de malhas secundárias. O que são malhas secundárias? Capitulando, malhas secundárias são malhas que aparece tensão pós-power, ao pressionar o power. Vamos voltar aqui para o setor B, que eu acho que é o B, que aqui é o de controle. Né? Vamos procurar uma malha aqui para ver se ela se encontra aqui nesse setor. Vamos verificar aqui. Vamos ver qual o nome que ela recebe nesse setor de controle aqui. Parará, parará. Sys OK. Vamos ver aqui se é essa malha que eu quero. Vamos verificar se ela... Aqui nós estamos. Sys OK. Vamos vir para o 2501. Parte B. Perfeito. Vamos lá? Então, ó, nós temos aqui o IFPMIC, nesse caso, que é tema para outra aula. Só que eu quero pegar uma malha específica aqui para que os senhores possam entender. Perfeito? Então, ó, VBus, USB VBus. Aqui é onde entra o meu carregador. Perfeito? Essa malha aqui é a malha que traz aquela alimentação provida do carregador para o circuito conhecido como CI de carga. Vamos vir aqui para outra parte, parte A é GND, parte B, assim como foi dividida lá no outro. Eu quero pegar somente mais uma malha aqui, para que eu possa estar verificando. Nesse caso aqui, a malha realmente, eu acho que é essa Sys OK, acho não, tenho certeza que é a Sys OK. Deixa eu só dar mais uma passada aqui, porque vocês vão encontrar em outros aparelhos outra sigla, mas o importante é nós sabermos realmente o funcionamento e não se prender em siglas. Perfeito. Então, a malha que eu quero mostrar para vocês, ela está discriminada aqui como Sys OK. O que essa malha Sys OK faz? System OK. Quando eu conecto o meu carregador, veja bem, quando eu conecto o meu carregador, nessa malha aqui vai aparecer aproximadamente 4P7, 4.7 volts. Então, esse 4.7, essa malha aqui, ela está zero. Quando eu conecto o meu cabo, o meu carregador, vai aparecer aproximadamente 4.7 volts aqui. E essa malha vai lá para o Power Mange. Em muitas das vezes, os senhores vão encontrar essa malha como discriminada AC OK. Perfeito? É mais sugestivo do que Sys OK. Então, nesse caso aqui, a Sys OK, ela vai fazer o seguinte, ela vai energizar o Power Mange para que ele libere as tensões secundárias mesmo sem pressionar o power. Então, essa é mais uma dica que eu dou para vocês aí. Perfeito? Então, pessoal, obrigado. Essa foi a explicação para vocês aí. Acredito que deu para vocês poderem entender. Vejam, revejam, compartilha, curta e comente aí para que nós possamos entender que está sendo útil nossos vídeos para vocês. Estamos juntos? Fagner Freire daqui em Cursos RJ. Fiquem todos com Deus.